Bom, em relação ao Novo Redondo do passado, na nossa fase de crescimento, na minha fase de crescimento, de facto era um Novo Redondo pequeno, era uma cidade construída para albergar os portugueses, estou a falar na parte urbana, e era uma cidade pacata, com poucos edifícios, com ruas bem tratadas e com o saneamento básico cuidado. E pronto, também tudo a isso tínhamos um atendimento regular em termos de saúde, de educação, porque o número de habitantes que viviam na então cidade de Novo Redondo era um número reduzido em termos de suburbano. Meu pai participou na construção e edificação hoje do governo da província, a segunda ala do governo da província. Ele esteve lá a colocar o teto e as portas das principais salas do governo da província. A segunda ala. Quando fala segunda ala, é quem está aqui no Moro, portanto, a parte direita do edifício do governo da província, não é? Foi feita mais tarde e foi feita nessa altura em que o empreiteiro era o senhor Ernesto Cabeça e o meu pai era empregado e participou na colocação do teto e depois das portas. Primeiro, falando no governo. Antes, participou na construção daquilo que hoje é a Escola de Formação de Professores, que é a Escola de Formação de Professores, o antigo ENEG, foi Escola 27, Escola Primária número 27, era a escola que atendia todos os meninos aqui do Sumba. Ele participou na edificação da Escola 27 e também participou na edificação do Hospital 17 de Setembro, nos anos 59, 1960, ele participou aí. E depois, onde está agora a sede da sede de uma empresa de transporte, não sei, a Riviera, não é? A Riviera, há um edifício aí em frente ao seu banhão, tem alguns apontamentos, alguns compartimentos. Ele também participou na construção desse edifício, feitando pelo Cabeça, participou nesse edifício, colocando as portas e o teto. E ali onde hoje está o secretariado provincial da UNITA, o meu pai colocou as portas aí, e o teto. Pronto, agora está a ser mudado. Colocou aí, eu ia lá levar o pequeno almoço, uma vez que a casa ficava próxima das obras, aí daqui sala para ir para esses edifícios, era só um passozinho, ia lá levar. E outras, acho que pelo menos essas 4 instituições que mencionei, o meu pai participou na construção disso. E depois de outras, né? já nos municípios, esteve na edificação da administração da Pamangala, a construção da escola da Pamangala, alguns no Acocungo, na construção. A cidade de Novo Redondo, a cidade em si, a partir daqui dessa casa que eu estou a falar, da dona Beatriz Sabino, depois era a casa de falecido do pai do Titita, para baixo. Novo Redondo. Depois de 61, quando começaram a fazer essas obras, que agora está em Adaberba, da estrada, aqueles condomínios, aquelas vivendas que está aí, depois daquelas casas, construíram mais as outras de trás. Aqui o BP, isso chamava-se na Brigada, porque era a casa dos brancos, que eram os homens da construção civil, que tinham casas aqui, e a polícia, chama-se Bairro da Polícia. Até ali. A cidade, a nível da parte do Oceano Atlântico, que fazia parte da Relógio Foto, aquele outro bairro que é o Gruta, não existia, aquela parte onde está a Delegação Provincial de Educação,
construção ainda não existia, só existia uma única casa, que era a casa Arrelos Foto, que era do senhor Nelson, que é o senhor que morreu aqui no aeroporto, um acidente de aviação. Eu estava a fazer uma obra de filmagem que era para a publicidade, né, da cidade de Sul. E pronto, um acidente de avião, eles ficaram os dois ali, incluindo também o filho do antigo presidente da Câmara Municipal de Novo Redondo, o senhor Jorge Santos. E a cidade, apenas existia aquele bairro onde vivia o Vítor Pintal da Silva, onde vivia o Zé Luís, onde vivia o senhor falecido Riquito. Aquele bairro é um bairro que já existia. Do outro lado da estrada não existia absolutamente nada. Aquele é praticamente o chamado, a gente chamava o bairro do Alfalade, porque era um bairro que nasce logo na fase de 73, 70, 73, antes da independência. Uma mudança de política do governo português no que toca ao investimento ou investimentos nas colônias. Foi assim que aquele bairro começou a aparecer, e tanto também este bairro onde vivia o falecido Pedrito, diretor do comércio, o senhor Paz da Cunha. Aquele é um bairro muito novo, uma faixa muito nova. Na parte daqui, quem vai para a Saca, a cidade ficava limitada praticamente no bairro Popular, que era um bairro já que fazia parte de alguns funcionários do Estado, de um escalão intermédio. Eram polícias que viviam lá e eram outros trabalhadores também da Câmara. Naquela área ali era o único bairro, não existia, também tirando os armazéns do Paz da Cunha, que hoje é a Cárita, o armazém da Cárita. Para lá já não havia mais nada. Havia umas 4 ou 5 casas também por detrás da escola, acho que é 25 de março, uma escola. Aquelas casas já existiam, fora disso não existia mais nada, tirando o campo de futebol, que já é antigo. Do lado da montanha, que fica na área da Quissala, ali não havia nada, absolutamente nada mesmo. Havia uma loja muito pequena, que era a loja do pai do falecido Titita, do senhor Batista, chamava o Batista Boagui. Era uma loja que atendia aquele pessoal que vivia naquele bairro, aquelas casas que estão alinhadas junto da Estrada Nacional. Eram casas de trabalhadores do Estado, da raça negra, que se diga bem isso, e que também tinham eles tinham a sua assistência social no que concerne, por exemplo, que havia uma lavanderia grande naquela região, por detrás de uma das casas. Tem uma padaria, depois está um armazém grande que é da família do Santiago, e por detrás é que havia uma grande lavanderia. Havia o quartel colonial na altura, as residências ainda existem ainda. Então, foram ocupadas pelos polícias na atualidade. E na parte daqui, quem vem para Quissara, digamos, quem vem para Boaventurança, não existia Felisberto, existia simplesmente a casa do Manuel Parente, que é ligado ao Bar Sujo, aquela casa já antiga. Não existia aquele bairro onde estava o falecido Aníbal Virada, aquela parte aí naquela não existia. Pronto, o Xingu, praticamente aqui nessa região do Xingu, o Hotel Kimbo é muito recente, é da década de 70, por aí. O Hotel Kimbo, outras casas onde ele estava, onde está a Ende, onde está também essa. Agora é uma loja embaixo, onde tem uma na Filho. Aqueles são edifícios muito recentes. Por isso, só existia um bocadinho lá para cima, só existia o Colégio Santa Teresinha e aquelas casas que eram ruínas do sossego. Aquele era um bairro, como se pode ver, aquelas são as primeiras casas que foram feitas de pedra, com barro e com uma pequena argamassa de cimento. Assim, por exemplo, foi constatado na demolição dos mesmos edifícios. O centro da cidade, no que toca a
portanto a tipologia da construção era mais com pedra, argila e uma pequena quantidade de cimento. Ainda hoje temos os edifícios que marcam o que eu estou a dizer. O edifício onde está próximo ao Coendal era o tribunal militar, que agora não sei o que é, ainda do modelo antigo. Existe o edifício, está ligado à antiga residência do presidente da Câmara, o senhor Jorge Santos e a dona Maria Alice, que era dona do Colégio Santa Teresinha. Aqui é um edifício também de pedra. A cidade de Novo Redondo terminava precisamente na casa do senhor Luís Matia, ali nas imediações da carpintaria. E do lado oeste estava o Cambongo e na praia terminava onde está hoje os transportes. Isso aqui é o burgo principal. No Inconcó terminava na 14 de Abril, do outro lado chegava até na Jaia, porque esses bairros, a Bumba não existia, aquelas são lavras de pessoas. Havia assim Pedra 1, Pedra 2, a Saca, mas lá em cima, porque embaixo já tinha começado o processo de urbanização. E esses é que iam ao voto. Os bairros não votavam. Hoje, com o entendimento que tenho, penso que votavam os grandes contribuintes. E a cidade é que votava porque tinha os grandes contribuintes. Os outros não votavam. É uma coisa que era terrível. Também tenho que realçar aqui que não foi também tempos bons. Os nossos pais todos os dias corriam, porque havia um cipaio, a PIDE, a Polícia de Segurança Pública, estavam constantemente atrás das pessoas, ou para pagar imposto, ou muitas vezes prisões arbitrárias, porque viram alguém no bairro que não é deste bairro. E então era um outro martírio muito grande em relação à movimentação do cidadão. Não havia completamente a livre circulação. Não havia livre circulação. Há uma altura em que havia restrições, só podia vir à cidade aquele que tem cartão de residência, que era difícil. Os mais velhos, aquele que tinham o imposto mínimo pago. Os pescadores tinham uma linha de ação onde deviam passar. E então isso também criava uma certa revolta para com os nossos concidadãos. E, de facto, graças ao grande nível de escolaridade que a juventude foi tomando, foi também imigrando a civilização de alguns problemas. Deixamos as equipas barristas, uns emigraram para o Sporting, outros para o Benfica, a engrossar as grandes linhas do interesse cultural. Me recordo de um agrupamento que existia na 14 de Abril, Juventude 7, em que um dos negros que chegou a cantar naquela é o Armando Rosa. O Armando Rosa era um jovem estudante também brilhante, e quando constituíram o grupo, era os da raça branca, o Armando Rosa apareceu lá a imitar alguns artistas americanos. Isto estou recordado até hoje. De resto, as festas eram realizadas em janeiro, dia 7, era o dia de Novo Redondo, e havia uma grande movimentação da cidade com aqueles que residiam no burgo, no bairro, para vir assistir. E então isso também deu com que depois dos grandes níveis de escolarização, ficou também na descolonização das mentes, e vimos o burgo depois a crescer, apareceram depois projetos sociais, eram obrigados, apareceu o projeto do bairro popular hoje,
apareceu o projeto das casas sociais na Saca primeiro. Este bairro, inicialmente, é bairro da polícia. Esta rua, essas casas que dão para a rua do cemitério, os primeiros habitantes foram os primeiros polícias que apareceram aqui na cidade, aqui na cidade de Sousa. Bairro Popular, para quem não conhece, os primeiros habitantes dessa fila aqui onde eu moro e o resto do bairro vieram do Inconcon. Por quê? Inconcon, os que tiveram poder financeiro, esses vieram para mim. A transferência dos primeiros habitantes polícias para os restantes municípios da província, naquele tempo não era município, eram conselhos. Então é que as obras públicas, em 1956, começou a fazer aqui obras. Então começou a tirar os habitantes do Inconcon para aqui. Meu pai veio para aqui, é da Balela, e veio para aqui, Balela, Gangula, e veio para aqui muito cedo. Aprendeu a profissão de carpinteiro e depois participou em muitas obras que existem aqui no Sombra. E o que era Sombra? Na altura é Novo Redondo? Não, Novo Redondo, evidentemente é Novo Redondo, que é o nome com que os portugueses batizaram esse local, que estava próximo da foz do rio Ngunza, do rio Cambongo. Em termos de estrutura, o que era? Bom, o Sombra hoje, o Novo Redondo, digamos assim que a base da cidade de Novo Redondo era aqui onde nós estamos mesmo, aqui essa montanha, esse morro onde nós estamos, onde estavam as principais estruturas de Novo Redondo. Portanto, era aqui onde estava a missão, né? A igreja, a paróquia, a intendência, o palácio do governador estava aqui, mas nos anos 40 baixou, não é? A casa do juiz e outras instituições estavam à volta dessa. Uns até intitulam o circuito de Novo Redondo, né? Ao dentro do circuito de Novo Redondo. Contudo, naquela altura, na altura que vim para aqui, ainda já começaram a ser, nos anos 60, começaram a ser erguidas já algumas estruturas fundamentalmente comerciais, né? Fundamentalmente comerciais, que é o caso da Socofera, que eram propriedades do Max Seixas, né? Havia, portanto, outros edifícios ligados ao comércio e ligados também à pequena indústria que foi sendo feita nos anos 60, por altura que eu vim para aqui. A abolição, a igreja foi depois de 61. A igreja católica lá em cima foi depois de 61. Aquela área toda era a casa das senhoras de Inconcon. Não havia aqueles prédios. Aqueles prédios começaram a construir depois de 70. Nos anos 70 é quando começaram a construir aquelas casas. Senhor Charola Lopes, senhor Lopes, o presidente da Câmara Municipal era o senhor Rodrigues. Pronto, toda aquela área, aquele quarteirão, os edifícios eram construídos daquela natureza. Existia uma praça onde nós, íamos quando éramos muito pequenos, ali onde está o jardim atual, junto à TPA. Ali existia o mercado de Novo Redondo, que era um mercado municipal. Era um mercado com uma arquitetura holandesa, cujos ferros eram trabalhados, tal como também era a casa que se encontrava em Antão BDA. Ali havia uma casa construída no tempo dos holandeses, com toda aquela arquitetura de ferro trabalhada igual a que está em Begueto, igualito. Por isso, existia na parte da montanha, aqui onde está a Sagrada Família, aquele bairro já existia, que era o bairro onde habitava o Sr. Max Seixas, que era, digamos, um dos grandes acionistas aqui da parte do porto, da parte de navegação e não só. Próximo da praia existiam os armazéns,
armazéns simplesmente, não existia construção, nada, só armazéns que faziam arrecadação de mercadoria para exportação e também recepção de mercadoria para importação e exportação. Recebíamos, o governo recebia e também exportava sisal, exportava café aqui dessa região. E a região praticamente próximo a região do Kwanza Sul, mas é mais para a região do CL, Katanda, Conda, os grandes empresários que desenvolviam atividade agrícola nessa região, algumas nessas 10 regiões, eram homens que viviam aqui, como Marcos Seixas, José Carlos de Mato, agora me esqueço, mas lembro, daqui a pouco não vou lembrar, Osório Fonseca, que também estavam ligados ao mar, né? Eles tinham indústria transformadora de peixe, óleo, farinha. José Carlos de Mato tinha no Quicombo, o Osório Fonseca, que era o Madureira, tinha também a parte do café e a transformação do óleo nas salinas. E praticamente tinham salinas, e tinham pesca, e tinha transformação, e faziam exportação da farinha, do óleo de peixe, a partir desta área onde hoje está o comando da polícia, aqui era a antiga área do porto. Com base nos conhecimentos obtidos em conversas mantidas com algumas pessoas mais velhas do que eu, porque eu sou do princípio da década de 60, mas sempre na fase de adolescência e na fase de jovem, troquei sempre impressões com pessoas mais velhas, naturais e não só, daqui desta cidade. Reza a história que esta cidade começa exatamente na zona do Quimongua, chamam Quimongua, e por aquilo que eu pude saber, Quimongua fica mais ou menos na zona da Boa Venturança Cadá, que depois vem dar o Caboqueiro. Caboqueiro, onde digamos que apareceram as primeiras pessoas que vieram habitar no Novo Redondo naquela altura, e ao que se diz são mais ou menos oriundas essas pessoas do centro-sul do país. A primeira resistência contra a invasão colonial portuguesa é travada ali e faz-se o Caboqueiro que vem dar depois a Quissala, o que equivale a dizer que, pelos conhecimentos que temos, o Sumba parte exatamente da Quissala, que era do Soba Quissala. Ao que se sabe, o Soba Quissala era oriundo das bandas da Gangula. Essa Quissala era muito bonita. Aqui em frente da minha casa havia 2 casas de pedra. Aqui mais à frente havia a casa da própria tal minha avó, que era mulher de um branco do Maricunha. Tinha uma casa grande de pedra, ali também tinha uma casa grande de pedra, virado com aquela casa que está aqui embaixo. Aqui não tem uma casa muito antiga ao lado da Unita. Aquela casa era de uma prima da minha mãe, a dona Beatriz Sabino. Era virado assim, era montanha, a casa estava assim, embaixo. E essa parte toda era muito bonita, tinha casas de pedra igual a essa que está ali do Velho Juca. Aquele monumento que está ali é o símbolo do bairro da Quissala, que ficou, que restou. As piteiras continuam, ainda tenho aqui atrás da minha casa, tenho aqui onde eu pus areia. Aqui onde eu vivo, tem um nome que me deram, para além da Cariá, tem outro nome. Se for no Inconcon, pergunta só, tia, conhece a dona de lá de Cariá? Não, a Piteira, aquelas mais velhas, a dona Rita Santiago, a dona Rita Silvana, eles vão dizer, a Piteira é da Quissala. Que isso tudo era Piteira, só tinha a nossa casa, da minha mãe, da minha tia, irmã da minha mãe, que é a avó do Zé Rocha, que foi da rádio também, aqui. Então, isso tudo era Piteiras. Era contar as casas que tinha aqui. As casas eram mais no morro que embaixo, porque evitava o sarampo, por causa do vento. O colono não deixava construir muito assim lá abaixo, mas era em cima, na montanha. Ele dizia que é por causa do vento, para não transmitir a doença nos outros. Piteira tinha proveito. Era usada por quê? Piteira e o sisal. Ainda tenho aqui atrás da minha casa, se for lá, podes ir firmar.
tem aqui Sisal, tem a Piteira. A Piteira, eu digo assim, os mais velhos antigamente, são que isso veio transportado de barco. Nós não tínhamos Piteira cá em África, ou em Angola, não tinha. Veio transportado pelos colonos, os primeiros colonos que vieram para aqui. Era para pôr nas berbas da estrada e para proteger a montanha. Consoante o tempo, o povo também foi tirando, foram plantando. Plantaram para proteger a montanha. Todas essas chuvas que havia, o lixo e a lama não ia para a cidade. E depois da Kissala, surge o bairro do Xingo, mas já havia povos oriundos da zona da Gangula que vieram fazer o bairro da Gunza junto ao aeroporto e algum povo que se fixou também na zona do Pindo. E com o andar do tempo aparece o bairro do Inconcon. O bairro do Inconcon, que segundo a história é criado pelo mais velho Miguel Bombarda. Era oriundo da zona da província do Zaire, ali entre Banza Congo e Soios, enfim. Eles vêm também refugiando-se de alguma situação na altura, naquelas áreas. E encontra aqui a zona do Inconcon, porque haviam os corvos nesse bairro. Os corvos evoluiu para um Concon, ficou em Concon. Portanto, os primeiros grandes bairros da então cidade de Novo Redondo, e proveniente já de Ungunza, proveniente do Sumbe daquela altura, foram a Kissala, o Xingo e o Inconcon. Depois é que passa a haver o bairro da Asaka. A Saca, que era já naquela altura a partir da escola hoje 25 de março para a zona do Catequé. Não havia a Saca 2, era só a Saca, como não havia também a Kissala 2, só havia a Kissala. Depois na parte de cima da Kissala havia a tal zona do Kingombe, também uns povos que foram habitar um pouco na zona mais alta da então Kissala. Eu comecei a ter contato de Novo Redondo logo aos 3 anos. Aos 3 anos o meu pai era pescador, trabalhava aqui na praia da cidade, no Sr. Madureira, e houve necessidade de emigrar-se para Novo Redondo. E porque a família toda estava na Kissala, nos fixamos na Kissala. Crescemos ali, vimos a Kissala a florir, uma Kissala com jovens aguerridos, em que o desporto, a cultura reinava muito na Kissala, ao ponto de a Kissala ter despontado na altura nas manifestações culturais noturnas, o que deu lugar depois à criação de um salão Boate Palmar, do malogrado Vergolino. Isto criou um incentivo muito grande no sentido do seu desenvolvimento. Em algumas ocasiões, a CADA também interferia muito para essa manifestação. Havia o Ernesto Cabeça, através da sua fábrica de mosaicos, lutava muito para o desporto, incentivou muita gente para o desporto. Quando nós crescemos em Novo Redondo, não existia que sala 1, que sala 2. Era que sala dos cegos, que sala da igreja. Porque hoje que chamam que sala 2 é uma capela. E do outro lado havia um bairro social dos cegos. E então as grandes epopeias de realizações eram feitas na Kissala 1.
Só mais tarde é que apareceu depois o salão catequeiro, que era numa outra baixada da Quissala, e depois o tira-mão na saca. Isto fez com que houvesse um certo cruzamento que chegou ao ponto do intrudo, hoje chama o carnaval. O intrudo, as grandes manifestações culturais eram feitas nesse bairro e o intrudo era o ponto mais alto da manifestação cultural. E nós fomos bebendo as experiências dos mais velhos. Eu me recordo um grande incentivador do desporto e da cultura, velho Pinto Cambalô. O tio Pinto era daquelas pessoas, ele não olhava na cara, ele, quando é hora de tocar a sua harmônica, de colocar o seu acordeão, os jovens tinham que estar lá para ouvir o que ele ia se manifestar. E então fez com que houvesse uma certa harmonia. Mas, de concreto, os portugueses chegam aqui no Sumbe em 1769. Essa é a data de referência, apesar de os portugueses conhecerem já a orla marítima do Sumbe. Já vinham para aqui alguns, mas não eram para fixação, era para fazer comércio. Para fazer comércio, trocas, conseguir um bom peixe, conseguir uma boa carne e tal. Faziam trocas aqui, os portugueses já faziam trocas. Mas de concreto, de fixação mesmo, por exigências internacionais, que é o problema do tráfico de escravos. O Inocêncio de Sousa Coutinho, que era o governador-geral de Angola, fez pressão à tropa portuguesa no sentido de ocuparem mesmo o Sumbe, porque aqui havia, na altura, nos finais de 1700, aproximadamente, havia o tráfico, era um grande mercado de venda de escravos, E então, esses escravos vindos do centro do país eram, digamos assim, comercializados pelos ovimbundos, vamos dizer assim, pelos ovimbundos. Uma vez que os ovimbundos tiveram problemas com os portugueses em Benguela, onde vendiam, e em Luanda, acho que o rendimento não era bom, segundo algumas bibliografias, algumas leituras que podemos fazer do David de Birmingham. Então, os ovimbundos abriram outra rota para vender os seus escravos, e melhor. Então, essa rota foi feita, portanto, Bailundo, Acucungo, mas a referência são essas, né? Bailundo, Acucungo, passando aí pelos Ebos, e conseguiram ver essa rota que chegava até o Xingo. E no Xingo, hoje o Xingo, né? Conseguiram fazer o contacto com as autoridades que aqui encontraram, que era mesmo para como é que íamos fazer o negócio. Então, quando o doutor diz hoje, o Xingo tinha outro nome no passado? Não tinha. Quer dizer, era um espaço muito reduzido de gente, né? Gente muito reduzida. Mas tinha o Pindo existia, o Xingo também existia, mais tarde vamos falar do Ngunza, também existia, mas a população era reduzida, Ok, os portugueses então, os ovimbundos vendiam aqui os escravos aos ingleses, aos franceses. A literatura portuguesa diz que eram os piratas, não é? Eram os piratas, mas eram os franceses, ingleses, alguns portugueses clandestinos, traficantes, vinham para aqui comprar escravos e compravam bem. Os ovimbundos também ficavam satisfeitos e os próprios ingleses e franceses também ficavam satisfeitos. Quer dizer que não havia muita trapaça, quer dizer, tirava-se rendimento com todos. Mas Inocêncio de Sousa Coutinho, que foi governador, vendo essa situação, mandou para aqui uma equipa de engenheiros e depois mesmo de militares para fazerem a ocupação desse espaço, digamos assim, à foz do Cambongo, para edificarem um forte. Isso foi, portanto, em 1779, praticamente. Em janeiro de 79, por causa disso é que muita gente dizia que o Sumbe, a data do Sumbe era 7 de janeiro. Na historiografia portuguesa era 7 de janeiro,
A fundação é 7 de janeiro de 1769. Contudo, a bandeira portuguesa não é erguida aqui em janeiro. Só, portanto, em 16 de maio de 1769 é que os primeiros 100 homens chegam aqui, no Sumbe, e ocupam o morro onde está agora a fortaleza. Infelizmente está a cair, ninguém está a preservar. Erguem a fortaleza aí em 1779. Quer dizer, rapidamente podemos dizer assim que a presença portuguesa é a partir de maio de 1769, é que eles fixam-se aqui. E então, quando a ordem que Inocêncio Sousa Coutinho dá para a ocupação da Foz do Ngunza, é que este lugar que o Antônio Francisco, o tal capitão do Rio Chefe, esse lugar que ele havia de ocupar, dar-lhe-ia o nome de Novo Redondo. Ali vai ser Novo Redondo, porque eu também sou descendente dos condes da vila de Redondo, lá em Portugal. Então aqui seria o Novo Redondo, fazendo ressuscitar a terra dele de Portugal aqui em Angola. Então, a partir de 1769, passou a chamar-se Sumbe, porque já nas rotas e nas cartas de navegação portuguesa era mesmo considerado Sumbe. Era mesmo Sumbe. Sumbe por quê, doutor? Sumbe Ambela. Portanto, era o comércio, né? Era o lugar onde que tanto os do Ndongo, os do Bailundo e de outros sítios vinham para aqui fazer os do Congo também vinham para aqui fazer comércio. Então é o lugar ali onde se compra bem o Sumbe. E neste período em que o doutor enquadra, quem eram os habitantes como tal? Não, os habitantes são mesmo os próprios do Sumbe. Ora bem, os africanos, normalmente a tendência dos africanos é não estarem muito próximos do mar. Aliás, o Madura deve saber que os africanos consideram o mar como Calunga. Calunga é mar. Então, os homens que habitavam aqui no Sumbe, vamos a português as coisas, no Sumbe, viviam praticamente na Quissala. A Quissala era a sede. A Quissala, aquele morro ali, era a sede dos habitantes do Sumbe. É evidente que tinha outros, aquele é o Sobado Maior. Então tinha, depois, como eu fiz referência, tínhamos o Pindo, tínhamos o Xingo, tínhamos a Ngunza. Essas são as aldeias que estavam próximas aqui, do Forte de Novo Redondo, não é? Em 1769. Depois volta a Sumbe. Já, isso é depois da independência. O nosso orgulho nacionalista, não é? Permita-me dizer isso. O nosso orgulho nacionalista de vitória sobre o colonialismo. Então, disseram que Novo Redondo não tinha que continuar com esse nome, aqui tem que continuar. No princípio, ainda alguns disseram que tem que ser Ngunza. Não, Ngunza Cabolo. Disseram que Ngunza Cabolo não ficaria bem, porque esse nome estava ligado a um jaga, a um Imbangala, que se instalou aí nas Salinas, anos antes, para fazer comércio. Então, quando os portugueses o contactaram, antes da fixação dos portugueses, já havia portugueses ali que vinham fazer o tráfico de armas. E este Ngunza é que recebeu os poderes, estava mais próximo do mar. Quer dizer, ele quando veio para aqui, os Imbangala eram guerreiros, não é? E ele sentiu-se já cansado da guerra, então veio com o seu cético e pediu um lugar para se fixar. E as pessoas da autoridade da Quissala disseram, não, fica mesmo aí, já queriam empurrar o outro, né? Fica aí na Ngunza ali, você capina, pesca, faz tudo. Ok, então ele ficou aí até a própria Ngunza. Hoje já está aqui muito próximo do mar, porque depois aí os portugueses fizeram isso ali. Era um pouco mais aí, um pouco mais próximo do morro, no Morro do Ndande. Ele fazia essa parte aqui, aproveitava para fazer a agricultura. Ora bem, então, como foi ele que contactou, aliás, foi contratado pelos portugueses na altura do tráfico de armas, e comunicou às autoridades na Quissala a dizer que os brancos tinham vindo aqui
não nos encontravam, ficava longe. Nos próximos dias, daqui mais 15 dias talvez, vão vir aqui fazer um negócio convosco. Epá, negócio, qual é o negócio? Não, também não disseram, tal. Não disseram, tá, mas já que vem, vamos ver. Tá, um dia a propriedade, os portugueses apareceram. Ela foi chamar as autoridades tradicionais, aí mesmo na Gunza, portanto hoje nas Salinas, né? E começaram. Os brancos disseram para nós, comunicamos aqui o vosso homem, que viríamos para fazer o negócio. Qual é o negócio? O negócio é esse, apresentar as armas. Epa, armas, tá bem. Qual é a potência dessas armas? Então fizeram um experimento das armas que os europeus trouxeram. Uma serviu. E fizeram no Imbondeiro. Existia aí. Fizeram um disparo para o Imbondeiro. Mandaram os guardas. Os guardas foram lá captar para ver a profundidade do disparo da munição. Então, do disparo, cavaram no Imbondeiro, a mão dos homens quase que entrou toda para apanharem a munição. Lá os filhos viram, tá bom negócio, sim senhor, nós também estamos preparados, o que é que vamos pagar, não vamos pagar, mas vem a próxima, vimos que a arma é boa e tal. Então a arma é boa, sim senhor, lá os portugueses, os europeus arrumaram a coisa e foram-se embora, eles também. Pegaram as suas armas que tinham, nós já tínhamos armas, embora não tivessem a potência das armas que os europeus trouxeram. Então, também fizeram um disparo e, uma escavaçãozinha, uma mãozinha. Para tentar se regaram armas que matavam para caça e tudo, mas, aquilo foi um bocadito e as munições desapareceram. Esse negócio que o Gunza nos arranjou. É uma figura mítica, digamos assim. Esse negócio que você nos arranjou não é bom. A arma desses brancos, se a gente o pessoal em fila, a munição deles mata 5 pessoas de uma só vez. Portanto, nós aqui vamos sofrer com esse negócio. Assim que já pisamos, vamos sofrer. Então, muitos deles com receio, né, foram também saindo, abandonando o som. Mas não vem a propósito disso, vem a propósito do nome. Então, Ngunza já não foi bem visto. Por ter feito esse contato com os portugueses, por ter apresentado esse negócio com os portugueses queriam fazer. E os velhos não viram bem, esse homem, esse negócio. Estavam considerados uma personagem não grata. Então, quando ele morre, disseram, morreu, vamos enterrar, mas esse indivíduo que não apodrece. As pessoas ficam assim, Ngunza Gabolo, quer dizer, não apodrece. Embora tenha outras interpretações linguísticas, não é? Da língua sobre o nome. E então, as pessoas que tinham feito essa proposta para Ngunza para o novo dono ficar Ngunza Gabolo, desistem e fazem a proposta para ser só Ngunza. Por isso que em muitos mapas aparecem Ngunza.